Galera, tudo bem? Hoje vamos trabalhar com o livro Trilhas, né, de português, e vamos corrigir aquele texto de entrevista que eu passei na aula passada. Então, a aula de entrevista foi dada, eu falei, né, que a entrevista, ela sempre começa com um texto antes de fazer a entrevista, e essa entrevista aqui foi feita com uma booktuber, né? Então, aí vamos para as perguntas que ele está fazendo aqui. Ele está fazendo aqui, ó, qual a diferença entre o YouTube e um booktube, né? O YouTube, ele discute assuntos variados, e a booktube não, ela trata de livros, né, de resenhas de livros. Bom, vamos à pergunta número 1. De acordo com a parte introdutória do texto, plataforma de vídeo na internet são importantes ferramentas comunicativas. Por quê? Porque o aumento da tecnologia, a internet tornou-se uma ferramenta de compartilhamento de formação de opiniões, né? Então, hoje em dia, ninguém fica sem a internet. E aí, vamos para o 2. Sobre o canal do booktube, Júlio Cirqueira responda as questões a seguir. Qual o nome do canal? Nuvem Literária. Letra B. Com que finalidade Júlio Cirqueira criou seu canal na internet? Para compartilhar suas experiências de leitura e encontrar mais pessoas com quem conversar sobre livros, né? Porque, como todos sabemos, o brasileiro não lê muito, né? Não gosta de ler. E ela, fazendo esse compartilhamento, ela está chamando pessoas, né? Convidando pessoas a ler. No letra C. Quantos inscritos ele tem? Ele tem 130 inscritos. Número 3. Júlio Cirqueira acredita que os booktubers têm influência na formação e leitura de seus seguidores, assinando a justificativa que ela apresenta para defender essa opinião. Então, é a afirmativa do meio, onde, de acordo com ela, a troca virtual de experiências permite o contato com outros leitores, novos livros, novos autores e novos gêneros literários, e isso possibilita uma experiência literária. Você concorda com ela? Por quê? Então, com base nas experiências literárias sugeridas pelos booktubers, o leitor vai formando suas preferências e desenvolvendo sua criticidade. Essa questão aqui é pessoal. Eu só coloquei essa resposta aqui para você ter uma ideia de como, né, as experiências literárias sugeridas por ela vai fazer com que o leitor forme as suas preferências. Então, mas aí você pode, se a sua resposta for parecida com essa, está certa. Vamos para o número 4. Releia a seguir a colocação feita pela entrevista sobre o espaço dos booktubers. É um espaço informal para diálogo, livre de julgamentos e preconceitos, onde ninguém precisa ser um crítico literário para formar uma opinião. Isso faz com que os leitores se sintam mais em casa, como se estivessem batendo papo entre amigos. E me sinto orgulhosa por fazer parte disso. Aí ela pergunta assim, com que finalidade a entrevistada disse isso? Para justificar que os booktubers têm responsabilidade no crescimento do número de leitores no Brasil. Então, a finalidade é formar novos leitores, né? Letra B. Que função as aspas têm no termo em casa, usado pela booktuber neste trecho? As aspas foram usadas para marcar uma expressão que não foi usada em seu sentido literal. Quer dizer, esse em casa não precisa ser totalmente de casa, né? Pode ser no consultório médico, no consultório dentário, você esperando alguma coisa, né? Para passar o tempo, você vai lendo. Mas aí, você precisa criar hábitos de leitura. Porque se você não criar hábitos de leitura, você não vai querer ler. Você vai ficar lá no consultório sem ler, em qualquer outro lugar sem ler. Então, a finalidade é você adquirir o hábito de leitura. A qual dos termos a seguir a expressão em casa equivale nesse trecho? Então, eu tenho aqui a vontade, né, que equivale, né? Libidos não pode, nem o dever também não. Então, o certo é a vontade. Número 5. Volte à página 58. Volte à página 58 e releia a última resposta de Júlio Cirqueira. Em seguida, responda as seguintes questões. Sublinhe as formas verbais no modo imperativo. Então, aí eu coloquei ali as formas verbais que você vai sublinhar lá no texto, né? Não se preocupe, comece, torne, tire, tenha, experimente e pegue. Essas são as formas verbais no modo imperativo. O que justifica o uso desse modo verbal nessa resposta? O uso do imperativo por se tratar de conselhos e sugestões do booktuber para que as pessoas aumentem a frequência da leitura.
Né? O modo imperativo está pedindo, né? Dando um conselho aí no caso. E por isso que foi usado o modo imperativo. Letra C. Analise o registro utilizado pela entrevistada nessa resposta e cite algumas evidências de informalidade. Termos como de primeira, um pouquinho, não deixar o hábito morrer e matar um tempinho são traços de informalidade, né? Quando você está falando de forma coloquial. Letra número 6. Uma das características do gênero textual entrevista é a interação que pode ser oral, audiovisual ou por escrito entre o entrevistador e o entrevistado. A se dar e ver nas alternativas verdadeiras e F nas falsas. O gênero textual entrevista tem função informativa e ou opinativa, então é verdade. Uma entrevista pode ser vinculada em canais de comunicação como jornais, revistas, internet, televisão e rádio. Verdade também. Uma entrevista é marcada apenas pelo registro formal, ou seja, os traços de informalidade são proibidos nesse gênero textual. Falsa, né? Porque você pode usar termos informais. Tanto é que foi usada essa questão, letra C. Quando uma entrevista oral é transposta para a modalidade escrita, é comum haver uma adaptação do texto, eliminando-se traços de oralidade, como repetições desnecessárias, hesitações, correções, etc. Verdade. Então, como eu falei na aula passada, né, que quando você vai passar a entrevista para a forma escrita, você tem que ser mais formal. Número 7. Uma entrevista dividida em introdução e perguntas e respostas. Que parte corresponde à introdução da entrevista lida? Então, foi o primeiro parágrafo. Letra B. Qual é a finalidade da introdução em uma entrevista? Apresentar o entrevistado e o tema da entrevista. Aquilo que eu falei para vocês nessa parte aqui que eu mostrei para vocês, né? Que é aquele textinho, né? Que tem antes da entrevista, aquele textinho, né? Onde apresenta o entrevistado e o tema da entrevista. Letra C, número 7. Como são identificadas as perguntas e respostas no texto? Por meio do destaque em negrito para as perguntas e o nome da entrevistada e pelos espaços entre as perguntas e as respostas. Agora vamos para o número 8. Uma entrevista pode ser oral ou escrita e veiculada em diversos meios de comunicação. Assinale os temas com os quais essa entrevista se relaciona e nos quais ela poderia ser classificada. Então, ela é cultura, ela é educação, ela é informática, ela é profissões e ela é literatura. Número 9. A que público essa entrevista pode interessar? Trata-se de uma entrevista para o público em geral, mas pode interessar mais a jovens, a pessoas interessadas por literatura, os próprios booktubers, etc. Então, nós vamos falar agora sobre cidadania no dia a dia, a literatura da era digital. O trecho do artigo de opinião a seguir apresenta uma reflexão a respeito das variedades de leituras possibilitadas pela internet. Aí tem aqui o texto, ler e escrever na era da internet. Aí depois tem as perguntas referentes ao texto, que ele fala assim: Gabriel Pardal destaca que, independentemente de ler em suportes digitais ou impressos, o importante é que as pessoas leiam. Você concorda com a afirmação? Por quê? Então, ele está perguntando para você, então é uma resposta pessoal. Só que aí eu coloquei aqui para você justificar com comentários e exemplos. Bom? Então, quando você der essa resposta, você vai fazer comentários ou exemplos. A letra B, qual é a importância da leitura na vida das pessoas? A leitura proporciona novos conhecimentos às pessoas, tornando-as críticas e ativas na sociedade. Então, cada vez que você lê mais, você fica melhor, né? O autor cita uma possível revolução literária. Para você, a internet está propondo uma revolução na maneira como as pessoas leem? Por quê? Bom, a internet proporciona às pessoas acesso a uma quantidade muito grande de informação. O acesso à informação é muito positivo, desde que feito com cuidado. Busque veracidade daquilo que lê na internet. Vamos fazer a última página que eu passei para vocês, que foi a página 75, onde é o resumo de tudo que você estudou nesse capítulo, que é o capítulo 5. Essa é a última página do capítulo 5. Tá? Então, o que eu estudei? Vamos revisar os conteúdos estudados nesse capítulo. Para isso, leia os textos a seguir e complete-os corretamente. Então, vamos lá. Editorial é um gênero argumentativo assinado por um veículo de comunicação com o objetivo de apresentar argumentos a respeito de um assunto relevante para a sociedade, visando convencer o leitor. Para tanto, apresenta introdução, argumentos e conclusão.
Vamos para a entrevista. A entrevista é um gênero textual predominantemente expositivo, geralmente oral, podendo ser retextualizado para a modalidade escrita. Em geral, apresenta uma introdução, contextualizando o leitor sobre o assunto e o entrevistado, e uma alternância de perguntas e respostas entre o entrevistado e o entrevistador. As entrevistas podem ser divulgadas em revistas, jornais, sites de internet, rádio, televisão, tendo em vista o seu público-alvo. Essa é a entrevista. Agora vamos para... em algumas situações, a palavra que relaciona duas orações, substituindo um termo de uma oração anterior, recebe o nome de pronome relativo. As orações que exercem a função de adjetivo, caracterizando o termo antecedente, substantivo ou pronome, recebem o nome de orações subordinadas adjetivas. Orações subordinadas adjetivas. E geralmente são introduzidas pelos pronomes relativos. Que, o qual, os quais, as quais, cujo, cujos, cuja, cujas e onde. A oração subordinada adjetiva, que restringe e particulariza o sentido de seu antecedente, recebe o nome de oração subordinada adjetiva restritiva. Já a oração que explica o sentido do seu antecedente, sem limitá-lo, e aparece após a vírgula ou entre vírgulas, é denominada oração subordinada adjetiva explicativa. O empréstimo de palavras, termos ou expressões de outras línguas recebe o nome de estrangeirismo. Então, nós aprendemos aqui, tá? Aqui, nós aprendemos o editorial. Aqui nós aprendemos a entrevista. Aqui nós aprendemos o pronome relativo. Pronome relativo. Aqui nós aprendemos as orações subordinadas adjetivas. Aqui nós aprendemos a classificação das orações subordinadas adjetivas, que são restritiva e explicativa. E por último, nesse capítulo, nós aprendemos o estrangeirismo, que é o empréstimo de outras línguas. Tá? E aí nós terminamos aí o capítulo de número 5, tá? Um grande abraço e até lá.